E aí, pessoal, vamos lá? Continuar? Retículo endoplasmático. Todo mundo sempre ouve falar assim, retículo endoplasmático é um conjunto de sacos achatados, não sei o que, não sei o que. Na verdade, ele é um sistema de membranas que tem dentro da célula, o retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, porque eles se interconectam, eles fazem parte de um mesmo conjunto. Tanto o retículo liso como o rugoso e o complexo de Golgi, eles fazem parte de um grande sistema chamado de endomembranas. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem continuidade também com o envoltório nuclear. Tudo isso forma um enorme sistema de endomembranas dentro da célula. Tá certo? Então a gente está acostumado a subdividir esse retículo em rugoso e liso, mas na verdade eles têm uma conexão entre eles. Eles têm compartimentos que as enzimas às vezes são diferentes, e o rugoso tem os ribossomos aderidos, né? Então eles têm funções diferentes, mas eles estão intimamente conectados. É o que a gente observa nessa imagem aqui. O retículo rugoso, né, com os ribossomos aderidos, formando essa estrutura de cisternas, né? O que é cisterna? Como se fosse um saco, né? Uma estrutura membranosa com a cavidade, com os ribossomos aderidos, né? Então, os ribossomos são função dos ribossomos é de síntese de proteína. Então, o retículo rugoso tem a função também de síntese de proteína, mas não só síntese, como também processamento e destinação de proteína, tá certo? E o retículo liso? O retículo liso vai ter uma função específica também, aliás, mais de uma. E ele está aqui interconectado, ó, com o retículo rugoso. E ele tem uma forma mais de túbulos, tá vendo? Mais tubulosa. E tem regiões aqui de transição entre um e outro, tá? Isso aqui é muito importante na fisiologia da célula. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de domínios, né? O que a gente chama o domínio de uma organela dentro da célula é a região onde ela está localizada. Então o retículo endoplasmático ele tem um domínio rugoso e um domínio liso, assim que a gente pode se referir. Então, o retículo endoplasmático rugoso, aí você já sabe, aquele que tem os ribossomos aderidos, tá aqui, ó. Essa imagem, a gente tá vendo aqui o núcleo da célula, é um cantinho dele, aqui só um pedacinho. Envoltório nuclear, ó, também tem uma membrana com ribossomos aderidos, tem uma conexão com o retículo endoplasmático rugoso. E a gente tá vendo aqui, ó, as cavidades do retículo, a membrana que delimita essa cavidade e na superfície externa um monte de ribossomos aderidos, né? Aqui nessa imagem está um pouco mais espalhado, né? A gente consegue ver aquelas rosetas de poliribossomos na superfície, né, de membranas do retículo endoplasmático rugoso. Então, como ele tem essa função relacionada com a síntese de proteínas, qual que é a função do retículo rugoso? Por ele ter os ribossomos, a função dele é síntese, segregação. O que é isso? É você separar. Aí você vai para cá, você vai para lá. Separação das proteínas e processamento das proteínas, porque já ocorrem algumas reações assim que elas são colocadas dentro do retículo. E para onde que vão as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso? Elas são destinadas para 3 tipos de situação. Ou elas são proteínas para exportação. O que significa isso? Secreção, por exemplo. Né? Os órgãos que têm muitas células secretoras de proteínas, por exemplo, o pâncreas secreta enzimas digestivas, são proteínas para exportação, que vai lançar para fora da célula, certo? Outro tipo de proteína, que são sintetizadas no retículo, as proteínas de membrana. Como é que aquelas proteínas foram parar lá? As transmembrana, por exemplo, enfiada no meio da bicamada lipídica. É sintetizada aqui no retículo rugoso para ficar daquele jeito e parar lá depois, lá na membrana. Enzimas que vão ser incorporadas em organelas. Então, enzimas que participam de processos dentro do próprio retículo rugoso, do retículo liso, do Golgi, dos lisossomos, né? Então, tem vários tipos de enzimas que vão para outras organelas e que têm que ser processadas, transportadas, né? E o retículo rugoso vai ter um papel nisso.
Então, a síntese de proteína no retículo endoplasmático rugoso, né? Essa imagem a gente está mostrando aqui. O RNA mensageiro em essa linha azul, né? Esse filamento. Aqui dos dois lados, olha só. Então, o retículo endoplasmático, os ribossomos vão estar livres no citoplasma, as subunidades separadas. Quando chega o RNA mensageiro, ele monta a sua estrutura sobre a parte inicial aqui, onde vai ter no início da síntese, e percorre ele todinho, né? Depois chega outro ribossomo, depois outro, e vai produzindo a proteína, que é essa representada em verde aqui. Isso aqui é o que ocorre nos polirribossomos livres. Agora, se essa proteína que está sendo sintetizada aqui, a partir desse RNA mensageiro, é uma proteína que tem um código, aquela sequência de aminoácidos que eu falei para vocês naquela hora, que determina que ela tem que ir para o retículo, aí o que vai acontecer? Esses ribossomos aqui, esse primeiro ribossomo que chegou aqui, já vai ter que ser carreado para a superfície do retículo, que está representado aqui por essa bolsa aqui, e a proteína vai ser jogada lá dentro. Tá certo? Então tem um mecanismo de controle disso, né? Que as proteínas vão ser transferidas para dentro do retículo à medida que elas estão sendo traduzidas. E como que ocorre isso? Isso ocorre porque existe na própria molécula de proteína, aqui ó, que é essa verdinha está sendo produzida aqui, ó. Tá vendo esse vermelhinho? É uma sequência de aminoácidos, está representada aqui como essa linha vermelhinha, que sinaliza que essa proteína é uma proteína que tem que ir para o retículo endoplasmático rugoso. Essa pequena sequência de aminoácidos, ela é reconhecida por uma partícula de reconhecimento de sinal, que é esse marronzinho aqui. Ela é também uma proteína. As proteínas têm várias funções dentro da célula, né? E aqui a gente está vendo proteínas que participam de síntese de proteínas. Então, essa partícula de reconhecimento de sinal, ela vai se ligar aqui nessa local aqui, vai ligar no ribossomo e vai trazer esse ribossomo para a superfície do retículo endoplasmático, que está representado aqui a membrana em cinza. Está aqui o ribossomo, né? Traduzindo o RNA mensageiro que está cortado, só um pedacinho que está aparecendo aqui, né? Para a gente poder ver direito. RNA mensageiro sendo traduzido aqui, a proteína está crescendo aqui, ó. Essa partícula de reconhecimento de sinal se liga num receptor de membrana específico para ela. Abre-se um canal de translocação onde o ribossomo é alojado e aí a proteína é jogada através deste canal. Então ela vai sendo sintetizada pelo ribossomo e vai caindo lá dentro. É dessa forma que as proteínas que têm que ir para o retículo são colocadas lá. O ribossomo que está traduzindo ela vai ser levado até a superfície da membrana do retículo e aí ela vai ser colocada dentro da cavidade do retículo endoplasmático. Aqui, pessoal, a gente está mostrando algumas coisas que vão acontecer depois que começou essa síntese de proteína. Essas duas estruturas cinza é a bicamada lipídica da membrana do retículo endoplasmático. Esse azulzinho aqui é o canal de translocação, onde o ribossomo foi alojado sobre ele para que a proteína penetrasse aqui dentro do retículo. Mas cadê o ribossomo? Eles tiraram o ribossomo, que é para poder enxergar melhor, entendeu? Então eles tiraram o ribossomo aqui para você poder enxergar. A sequência sinal, que é essa verdinha aqui, vermelhinha aqui, ó, tá ligadinha nessa região da membrana. Geralmente são sequências hidrofóbicas, essas sequências iniciais. O que é hidrofóbico? Por que isso é importante? Porque a bicamada lipídica do retículo, assim como a da membrana celular, também tem regiões hidrofóbicas, que é aquelas que estão voltadas para o interior da bicamada, lembra? E as regiões hidrofílicas para fora, lembra? Se não lembra, vai lembrar agora lá o que a gente falou lá quando a ideia era presencial. Então, essa sequência é hidrofóbica, por isso que ela tem uma afinidade, olha aqui. Ficou grudadinha ali. Aí depois vem uma peptidase, que é uma enzima que corta peptídeos e separa a proteína aqui e ela fica livre dentro do lumen do retículo. E esse resíduozinho aqui vai ser descartado, porque ele não vai ser importante para a função dessa proteína. Então aqui a gente está vendo o exemplo de uma proteína, que ela entrou lá dentro do retículo e ela vai ter a sua destinação lá depois, às vezes vai sofrer algum processamento ou não.
Agora, se for uma proteína de membrana, que ela fica enfiadinha ali no meio dos fosfolipídios da membrana. A da membrana celular, aquela que envolve a célula. Essa mesma. Se essa proteína for destinada para compor a membrana, além dela ter aquela sequência sinal que fez ela ser trazida lá para o retículo, que é hidrofóbica, ficou grudadinha ali na região hidrofóbica da membrana, ao longo da sua molécula, essa proteína aqui, ela tem uma outra sequenciazinha aqui que está em amarelo. É uma sequência hidrofóbica. Essa sequência vai ter uma grande afinidade pela região hidrofóbica da membrana do retículo. Aqui também tirou o ribossomo, que é para você poder enxergar. Então aqui, ó, o que acontece? A proteína vai ser jogada para dentro do retículo. Só que chegou aqui, ó, essa parte laranjinha, amarelinha, vai ficar grudadinha aqui na membrana. O ribossomo vai sintetizar o resto, vai ficar meio novelado, ele já sai dali e a proteína fica, ó, com a parte para fora e uma parte para dentro. Isso é uma proteína integral de membrana, do tipo transmembrana, que atravessa ela totalmente. Tá certo? Ficou claro isso? Então, essa região hidrofóbica é que fez essa proteína ficar atravessada aqui na membrana. Como é que tudo é perfeito. Ó, sumiu. E depois que a proteína entrou lá dentro do retículo, ela vai sofrer alguns processamentos. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente está vendo um tipo de processamento que é muito importante, chamado glicosilação. É a adição de moléculas de açúcar, não necessariamente glicose, tá? Apesar do nome. Então, tem outros açúcares também. Mas de onde veio essa molécula de açúcar com esses hexágonozinhos aqui, representando, né, as hexoses? Aqui a gente está vendo um lipídio de membrana chamado dolicol, que ele serve como se fosse uma âncora para essa pequena árvorezinha de oligosacarídeos. O que é um oligosacarídeo? É uma molécula curta de açúcares. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre glicocálix, que é aquela cobertura da célula na parte externa que é rica em oligosacarídeos, açúcares. De onde que vieram aqueles açúcares lá do glicocálix? Olha aí, começou tudo aqui. Então, não só as proteínas do glicocálix, mas tem outras proteínas também que são glicosiladas. Tem um resíduo de açúcar ligado a elas. E esse resíduo já foi sintetizado aqui no retículo por outras enzimas, montou essa estruturinha aqui. E quando a proteína entra aqui, ó, tá entrando aqui nesse canal de translocação, ela já recebe essa pequena ramificação aí de oligosacarídeos junto a um aminoácido asparagina. Então, as proteínas que vão ser glicosiladas, elas vão ter asparagina, que é o aminoácido que recebe esse radicalzinho de glicídios aqui. Aí essa proteína vai cair aqui dentro do retículo e vai ter o destino dela. Mais para frente ela pode sofrer perdas ou acréscimos de outras moléculas de açúcares, principalmente quando chegar lá no Golgi, né? Então a gente tem um caminho ainda pela frente. Mas essa glicosilação inicial ocorre lá dentro do retículo. Outra coisa que ocorre no retículo, só que aqui essa imagem eles colocaram de um jeito que você não está visualizando isso ocorrendo lá dentro da cavidade, porque ele pôs como se fosse um polirribossomo livre. Mas isso também ocorre nos polirribossomos livres, tá? Lá no citoplasma. Mas quando a proteína vai caindo aqui dentro do retículo, né, embora aqui não esteja mostrando ele dentro, está do lado de fora, assim, mais genérica essa imagem, a proteína ela sai como uma cadeia, né, pessoal? Isso é a estrutura primária, que é só a sequência de aminoácidos. Só que vocês vão estudar lá na bioquímica que os aminoácidos eles têm características relacionadas com polaridade, com cargas, né? Ela tem uma certa complexidade. E essas características dos aminoácidos determinam se vai ocorrer ou não dobramentos específicos na estrutura dessa cadeia polipeptídica, que é a sequência de aminoácidos. Então, a estrutura primária é a sequência. A estrutura secundária são os dobramentos que essa estrutura começa a sofrer. E depois tem a estrutura terciária, que são coisas ainda mais complexas, né? Dobramentos ainda mais complexos, e quaternária, quando se associam até com outras proteínas, né? Formando estruturas mais elaboradas ainda. Então, a gente tem, às vezes, estrutura, por exemplo, de proteínas em forma de hélice, alfa-hélice. Como que forma essa hélice? De acordo com as afinidades, né,
da estrutura dos aminoácidos que formam aquela proteína. Eles já saem do ribossomo e já começam a se dobrar de acordo com essas características. Lógico que tem algumas pequenas enzimas que até ajudam nesse processo, mas é um processo coordenado, né? E existem também mecanismos de checagem para ver se esse dobramento foi correto, se a sequência de aminoácidos está correta. Tem outras proteínas que checam as proteínas que estão sendo produzidas. E se elas não estiverem corretas, essas proteínas que checaram levam essas proteínas que estão sendo checadas, que estão com alguma coisa errada, para outras proteínas, para serem degradadas por enzimas. Olha quanta proteína trabalhando nesse processo todo. Nossa, é muita proteína, né, gente? Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, porque a gente não tem muito tempo. Enfim, então o dobramento da molécula de proteína já ocorre ali dentro do retículo, tá? Outra característica que vai ocorrer então depois, pessoal, a proteína está lá dentro do lúmen, esse aqui está representando um compartimento do retículo endoplasmático rugoso, de forma bem simplificada, né, uma parte dele. As bolinhas vermelhas são as proteínas lá dentro. Como que ela vai passar para outro compartimento? No caso, o Golgi. Dali vai para o Golgi. Vai ocorrer o brotamento de uma vesícula, tá vendo? Vai formando uma evaginação, ó, para fora aqui do retículo da membrana, vai evaginando e carregando com ela o seu conteúdo de proteínas. E aí essa membrana vai se fundir com a membrana do compartimento alvo, que no caso aqui é o Golgi, liberando assim o conteúdo que está lá no seu interior. Certo? E o que vai determinar o destino dessas proteínas para o seu destino final vai depender da sequência de aminoácidos dela, que é aquilo que a gente falou mais para frente, mais para trás. Por exemplo, tem algumas proteínas que elas têm que ir para o núcleo. Lá dentro do núcleo não tem enzimas que participam das síntese de DNA, de RNA? São proteínas, enzimas. Toda enzima é proteína, mas o inverso não é sempre verdadeiro, não é assim? Dentro do núcleo tem também o quê? Tem aquelas proteínas que se associam com RNA ribossomal para formar a subunidade de ribossomo. Aí depois elas vão lá para o citoplasma participar da síntese, os ribossomos, né? A proteína tem que entrar lá dentro para fazer isso, né? Outra coisa é histonas. Lembra das histonas? A gente vai falar disso na próxima aula. Histonas são proteínas que se combinam com o DNA para formar a cromatina. Como é que essa proteína entrou lá dentro se todas as proteínas são sintetizadas fora do núcleo? Tem que passar para dentro do núcleo. Só que o núcleo, a gente vai estudar também na próxima aula, o envoltório nuclear ele tem uma membrana dupla, que é representada aqui, e ele tem esses poros. E os poros têm mecanismos de controle severo do que entra e do que sai do núcleo. Principalmente o que entra, afinal lá dentro está quem? O DNA, que é o código genético da célula, ele tem que ser protegido de não é qualquer coisa que vai entrar lá dentro. Então, as proteínas que vão ser importadas para o núcleo só vão atravessar o núcleo se estiverem ligados a um receptor, que está representado aqui em azulzinho, e a proteína em vermelhinho. Esse receptor ele é reconhecido pelo poro e permite a passagem dele. A proteína entra lá dentro e o receptor volta lá para o citoplasma para fazer de novo esse transporte. E se for para a mitocôndria, por exemplo, essa proteína que foi produzida lá nos poliribossomos livres do citoplasma, ela tem uma sequência sinalizadora que é reconhecida por uma proteína da membrana externa da mitocôndria, representada em azul aqui. Essa proteína vai ser translocada por um canal, atravessando a membrana interna também, e lá dentro ela vai ter o seu destino, né? Seja ele qual for. Bom, então, pessoal, existe um tráfego de vesículas, né? Que, no caso daquelas proteínas que tem que passar pelo Golgi, né? Que são produzidas no retículo, passam pelo Golgi, por um processamento, e vai ter o seu destino. Para que ocorra esse tráfego de vesículas aqui, pessoal, ele é determinado por tipo de vesícula que é formada. São vesículas que têm uma cobertura. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre processo de endocitose mediada por receptores. Lembra que se formava uma cobertura de proteínas chamadas clatrinas?
Aqui tá vendo ela de novo, mesma coisa. As vesículas que saem aqui do Golgi, né, que vai fazer esse trânsito entre o retículo e o Golgi, são vesículas recobertas, tá? A gente tem também uns outros tipos, além da clatrina, tem também outros tipos de vesículas cobertas aqui, pessoal, mas a gente não vai entrar em detalhe com ela. Tem vesículas cobertas por uma proteína chamada COP1, outra COP2. Mas o que importa é o seguinte, que todas essas moléculas que fazem parte desse trânsito aqui são recobertas por proteínas, né? Sendo que a principal são essas aqui, cobertas por clatrina. Então, a gente vai ter vesículas saindo do retículo para ir para o Golgi, se fundem com o primeiro compartimento do Golgi, sofre processamento, aí desse compartimento passa para o outro, por vesículas cobertas, são aquelas COP que eu falei para vocês, que não precisa saber isso para nós agora não, tá? Aí sofre processamento aqui nesse compartimento, aí passa para outro compartimento, sempre por vesículas, até que chega nessa rede final aqui, em que ele vai ter a sua destinação. Então essas proteínas aqui que são produzidas lá dentro do retículo, elas podem ser proteínas do próprio retículo, do próprio Golgi, ou elas podem ser proteínas para exportação, olha só, por exemplo, secreção. Elas podem ser lisossomos, né? Olha aqui, ó, vai trabalhar depois com o endossomo primário e tal. Ou elas podem ser proteínas de membrana. E esse mecanismo, pessoal, das vesículas cobertas, ele é altamente específico. Então, a gente tem aqui, na superfície das membranas formadas, né, que formam essas vesículas, tem proteínas, só e outras proteínas participando, e tem proteína em tudo, né, gente? O que controla essa fusão, esse trânsito de vesículas? Proteínas. E lá dentro das vesículas tem as proteínas que estavam sendo produzidas lá no retículo. O que vai permitir que essa vesícula aqui brote, saia daqui do retículo endoplasmático e se dirija ao compartimento do Golgi? E não se perca pelo caminho, nada. O que determina isso, além de ser da cobertura de clatrina, né, e das outras que tem lá, o que determina que essa vesícula seja bem formada são as coberturas de clatrina. Mas essa proteínazinha representada em vermelho aqui, ó, ela representa um sinal que vai se combinar com um receptor específico para ela. Tá certo? Então, essa vesícula tem um destino certo, ela tem um receptor específico para ela, ela vai ser reconhecida pelo compartimento do Golgi. E aí vai se fundir e liberar o seu conteúdo lá dentro dele. Então, é um processo coordenado. Essa vesícula sai daqui, ela vai fundindo, assim, não é à toa não, assim, cegamente. Tem um controle, né, do tipo proteína com seu receptor. Então, pessoal, dando uma geral do resumo do destino das proteínas, né? A gente falou que proteínas que são produzidas nos poliribossomos do citossol e citoplasma é a mesma coisa, certo? Elas vão para mitocôndrias, por exemplo. Cadê? Olha lá, proteínas produzidas no citossol, essas bolinhas coloridas. As laranjinhas têm que ir para a mitocôndria. Aqui é uma célula supostamente vegetal, só que meio esquisita, né? Fez um cloroplasto aqui, ó. Então tem coisa que vai pro cloroplasto, mas nós estamos tratando de célula animal, tá, gente? Não tem cloroplasto aqui, não. Essas proteínas aqui representadas em azul são do núcleo, então elas são transportadas para o núcleo. Tá certo? Peroxissoma é uma outra organela que tem também, que recebe proteínas transportadas, produzidas no citossol. Se ela for produzida no retículo, ela vai ter outro destino, que é aquele que a gente já falou. As proteínas produzidas nos ribossomos, que estão ligados ao retículo, vão para onde? Ou elas ficam no próprio retículo rugoso, ou elas vão do retículo rugoso para o Golgi, naquele sistema de vesículas. Ou ela pode ser parte do retículo endoplasmático liso. Ele tem as suas enzimas também, ele precisa de proteínas. Essas proteínas podem ser enzimas digestivas dos lisossomos,
Elas podem ser proteínas de membrana celular, ou elas podem ser proteínas para exportação, como por exemplo, hormônios que são secretados, enzimas, certo? Então tudo tem seu destino, de acordo com a sequência dos aminoácidos determinado lá no início da síntese. E o retículo endoplasmático liso, pessoal? Vocês conhecem a função dele de síntese de lipídios, mas ele tem outras funções também, que a gente vai falar mais sobre elas, tá? E como que é a morfologia do retículo endoplasmático liso? Quando você olha a microscopia eletrônica de transmissão, olha só, as membranas celulares, no caso a membrana do retículo, ela fica bem demarcada como uma linha escura, olha só. Diferente do retículo rugoso, olha só, a gente está vendo vários cortezinhos, parecendo umas vesículas, na verdade são cortes transversais de estruturas que são túbulos, tá vendo aqui? São tubinhos, pessoal. Se você corta transversalmente um tubinho, você vai ver uma parte oca dele, por isso que você vê um monte de bolinhas aqui. São cortes transversais de túbulos, que o retículo endoplasmático liso ele é todo tubular, ao contrário do rugoso, que com sacos achatados, as cisternas achatadas, com os ribossominhos aderidos. Aqui você não vai ter nem o ribossomo aderido, ó, tá vendo que é tudo lisinho. E a gente vai ver os túbulos, olha só. Ah, mas tem as vesículas? Também tem umas vesículas, porque tem um transporte de vesículas também um pouco diferente, às vezes tem. Mas a maioria dessas bolinhas aqui, você vê como se fossem umas bolinhas, são cortes transversais de túbulos. Então as cisternas dele são tubulares, ao invés de formar os sacos achatados. Bom, uma função muito importante do retículo liso tem a ver com a síntese de lipídios, principalmente dos fosfolipídios. Onde que tem fosfolipídios, gente? De novo, vai ter que ir lá naquela aula, lá sobre membrana, lembrar. Então, ele tem enzimas intrínsecas à sua membrana, inseridas na sua membrana, que vão fazer a síntese de fosfolipídios. E esses fosfolipídios, pessoal, eles, à medida que eles são produzidos lá no retículo liso, inseridos na membrana do próprio retículo liso, brota uma vesícula e vai lá se fundir com a membrana receptora. Aí no caso, pessoal, pode ser a membrana plasmática celular, mas também pode ser a membrana de um lisossomo, membrana do Golgi, tá certo? O retículo endoplasmático liso, ele ajuda a fazer a reposição de membranas de outras organelas, tá certo? Então ele pode fazer o transporte desses lipídios que ele sintetiza por meio de vesículas, ou ele pode também usar proteínas específicas que são transportadores de fosfolipídios. Olha aqui, ó, como se fosse um pequeno barquinho, ó. Pegou um fosfolipídio, que é a membrana do retículo liso. Olha como ela é densa em fosfolipídios, que ele está sintetizando e acrescentando na sua própria membrana para ceder para outras organelas. Aqui, ó, igual um barquinho. Pegou um fosfolipídio, ó. Foi lá com ele, ó. Inseriu ele aqui na bicamada. Aqui no caso, esse aqui pode ser, por exemplo, de mitocôndrias e peroxissomos, né? Pode fazer desse jeito também o transporte de lipídios. Então, uma das funções do retículo liso é a síntese de lipídios, principalmente o fosfolipídio, tá certo? Outros tipos de lipídio, hormônios, por exemplo, hormônios derivados do colesterol. O colesterol é um lipídio, né? É um esteroide. Os hormônios sexuais são um tipo de hormônio derivado de lipídico, derivado de lipídio. Outro tipo de hormônio lipídico, os hormônios da região cortical da glândula adrenal, são também de origem lipídica, derivados de colesterol. A maioria dos hormônios que tem no corpo, pessoal, são de origem proteica ou de peptídeos. Mas alguns, poucos, né, mas não menos importantes, são de origem lipídica, como esse que a gente está citando aqui. Então, as glândulas que fazem a produção desses hormônios têm o retículo liso bem desenvolvido
E no seu citoplasma tem um monte de gotículas de lipídio, porque o lipídio no citoplasma, ele fica redondinho igual a gota. Igual você pegar um óleo e pingar na água, não fica aquela micela, né, a bolinha? Mesma coisa numa célula que produz muito lipídio, porque o citoplasma é aquoso. Então, se tem gotículas de lipídio, fica como se fossem, né, aquelas gotinhas, a gente chama de inclusão, porque ela não é delimitada por membrana. É a gota de óleo, gordura, óleo não, lipídio. Outra função do retículo endoplasmático liso, pessoal, é que ele tem no interior das suas membranas enzima relacionada com a metabolização do glicogênio. Essa enzima é a glicose 6-fosfatase. A função dessa enzima é promover a glicogenólise. O que é isso? Lise, quebra do glicogênio. Quem é o glicogênio? É aquela molécula de polissacarídeo de reserva animal que fica armazenada no fígado ou nos músculos estriados, lembra? Também nas células renais e algumas outras células. Então, essas células que fazem a quebra do glicogênio vão ter bastante retículo liso no seu citoplasma, no seu interior, certo? E essa enzima glicose 6-fosfatase, inclusive, ela é uma enzima diagnóstica de retículo liso, porque no rugoso não tem, só no liso tem. Então tá aí outra função do retículo liso. Primeiro foi síntese de lipídio. Outra função, metabolização do glicogênio, glicogenólise. Outra função do retículo endoplasmático liso é o que a gente chama de destoxificação da célula. Tem gente que fala desintoxicação, mas não é bem o termo certo, tá? Detoxicação ou destoxificação, sim. Então, por que ele faz isso? Porque ele tem inserido aqui, ó, tá vendo a bicamadinha lipídica da membrana do retículo liso? Além dele ter enzimas relacionadas com a síntese de lipídio, ele também tem a glicose 6-fosfatase também, que é aquela lá da glicogenólise, mas ela tem também outras proteínas que são citocromos. É tipo aquela família de proteínas que tem lá na membrana interna, na crista mitocondrial, esse mesmo, só que são outro tipo de citocromos. E esse citocromo P450, mais especificamente, ele tem uma função de inativação de compostos tóxicos, ele detoxifica, inativando os compostos. Então, alguns tipos de drogas e metabólitos vão ser processados, né, depois para ser eliminados. E, por exemplo, alguns tipos de inseticida podem ser inativados assim, alguns tipos de droga como anestésicos, fenobarbital, barbitúricos, são inativados por esse tipo de complexo de proteínas que tem na membrana interna do retículo liso. E então, meus amigos, o fígado, que todo mundo fala, o fígado é o órgão que tem a ver com essas desintoxicações, é o termo, né? Não. O fígado é um órgão responsável por inativar muitos compostos tóxicos do organismo. E os hepatócitos, quando eles estão sob pressão de ter que fazer esse trabalho, eles têm um aumento no seu retículo endoplasmático liso. Então, por exemplo, se tem um teste até que você pode fazer, tipo um experimento, se você der altas doses de barbitúricos a um animal de laboratório, você vai ver que ocorre um aumento de retículo endoplasmático liso nos seus hepatócitos, tá certo? Que é para ele detoxificar o organismo daquele agente estranho lá. Então, detoxificação é uma função do retículo liso também. E outra função menos conhecida, mas não menos importante, é que é o seguinte: o retículo liso em todas as células, ele tem uma função de armazenamento de cálcio. Então, ele regula o cálcio dentro da célula. Ele é o principal reservatório de cálcio intracelular. Isso em todas as células, só que o cálcio ele é um importante cofator de várias reações químicas que ocorrem nas células de forma geral. Mas existe um tipo de célula em que o retículo endoplasmático liso ele é muito desenvolvido e ele tem uma função muito importante nesse controle de cálcio, que é nas células musculares estriadas esqueléticas, músculo estriado esquelético. Porque o cálcio ele é muito importante para que ocorra a contração muscular. Então, o retículo endoplasmático liso no músculo estriado esquelético,
ele recebe inclusive o nome de retículo sarcoplasmático. Ele é especializado em armazenamento de cálcio. Porque ali não vai ser tão importante assim de lipídio, nem nada daquilo, né? Ele vai ter uma função mais importante no armazenamento de cálcio e também, às vezes, também na degradação do glicogênio, né? Mas o armazenamento de cálcio é muito importante nessas células. E aqui a gente está mostrando um corte de uma célula muscular esquelética. Em azul as mitocôndrias, em amarelinho o retículo. E o que são esses feixes aqui, ó, essas estruturas cilíndricas? São as miofibrilas, que a gente vai estudar mais pra frente, né? As miofibrilas são sequências de sarcômeros. Lembra do sarcômero? Vai lembrar em breve. Então, a gente está vendo que os retículos sarcoplasmáticos envolvendo as miofibrilas, né, para fornecer o cálcio no momento da contração muscular. Então, isso também é uma função do retículo liso. E por fim, o complexo de Golgi, pessoal, que também faz parte desse grande sistema de endomembranas, membranas dentro da célula. Vocês aprenderam que o Golgi tem a forma, uma pilha de sacos achapados, membranosos e tal. O pessoal tem uma imagem assim do Golgi como se fosse, sabe o quê? Se pegasse um monte de pão sírio e colocasse um em cima do outro. Pão sírio. Às vezes a gente usa umas imagens assim, né? Aí o pão sírio tem uma face dele que é mais côncava, né, que é afundadinha, né? E a parte convexa, certo? Essa parte convexa está virada para o núcleo e a parte côncava está voltada para a membrana. Então o Golgi ele sempre tem uma localização mais ou menos precisa lá dentro da célula. E a gente está vendo aqui, ó, que ele tem essa região aqui onde tem umas vesículas menores e a outra que tem as vesículas maiores. Aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, olha, essa região aqui, não está vendo muitas vesículas menores, mas eu estou vendo bem aqui as vesículas grandes desse outro lado aqui. Essa é a região côncava dele. Essa região côncava a gente chama de face trans. E aquela outra que seria convexa, mas nem sempre está convexa nas imagens, é onde tem as vesículas menores, é a face cis. Então, isso aqui a gente observa que existe uma intercomunicação de vesículas e de membranas aqui nessas regiões. E muitas vezes pode ser chamado de rede cis do Golgi. Aí depois vem a cisterna cis, cisterna medial, cisterna trans e a rede trans. Mas o que me interessa para vocês aqui é o seguinte, que você vai ter que saber o seguinte, que esse aqui é o complexo de Golgi, ele tem várias cisternas, nas faces cis, vesículas menores, na face trans, as vesículas grandes. Tá certo? É isso que me interessa. Não precisa ficar vendo esse monte de nome, não. Então, a face cis está sempre voltada para o núcleo e para o retículo endoplasmático, que é de onde estão vindo as proteínas das vesículas pequenas, chegando lá na face cis. E a face trans está virada para a membrana. Então, se no final resultar ali uma vesícula de secreção, já está virado para a membrana e vai seguir seu rumo. Se for um lisossomo, já vai também sair por ali. Se for proteína de membrana, já vai sair, já vai se fundir lá com a membrana. E o transporte das proteínas entre os compartimentos do Golgi é feito por vesículas. Apesar de que isso ainda tem hipóteses sobre isso, mas provavelmente é isso mesmo, tá? Vesículas que vão brotando de um compartimento para o outro, levando de forma gradativa as proteínas, elas vão sendo processadas aqui dentro e vão mudando até que elas cheguem aqui no seu destino final. Essa imagem aqui ela é muito boa porque ela tem um resumão, né? Resumão do Golgi. Vocês adoram resumão, não é? Olha só, a gente está vendo aqui embaixo, olha só, ali embaixo. Uma célula muito estranha essa, né? Hipotética. Está aqui o núcleo da célula e o retículo endoplasmático rugoso em volta, em azul. O que ocorre no retículo? Tradução, segregação das proteínas, remoção de sinal, começo da glicosilação, tudo isso ocorre no retículo rugoso. Daí a proteína vai para o Golgi, brotam vesículas, se fundem com esse primeiro compartimento aqui, na face cis do Golgi. O que acontece aqui? Fosforilação de glicoproteínas que vão para os lisossomos, já começam a ser fosforiladas aqui, né? Aí vai passando de um compartimento para o outro. O que acontece? Remoção de um açúcar, no caso pode ser a manose.
Adição de N-acetilglicosamina, que é outro tipo de açúcar. Sulfatação, que é a adição de sulfatos. Em algumas proteínas tem que ter esse sulfato para ter sua atividade depois. Se for uma glicoproteína que tá chegando aqui, ela tem que receber mais açúcares, tem modificações nos seus açúcares. E por aí vai. Aí quando chega na fase trans aqui, pessoal, vai ocorrer a finalização desse processo. Então, o que vai acontecer? As vesículas grandes vão conter essas proteínas, vai ocorrer uma proteólise final em alguns casos, vai acumular e condensar essas proteínas e elas ficam empacotadas aqui. E aí ela vai depender de qual que for a função daquela proteína que foi empacotada ali naquele momento. Por exemplo, se eram enzimas lisossomais, esse pacote que se formou no final já é o próprio lisossomo, embalado na sua membrana. Inclusive com suas bombas de hidrogênio que ele tem e tudo mais. E vai lá para o citoplasma, né, interagir com o endossomo e tal, fazer digestão intracelular. Não é digestão celular, é intracelular. Se for uma proteína para exportação, por exemplo, uma enzima digestiva, um hormônio proteico, vai ser direcionada essa vesícula lá para a membrana, se funde com a membrana, liberou a secreção. Pronto, secreção. Se for proteína de membrana, aquelas transmembranas lá, ela vai numa vesícula, essa vesícula se funde com a membrana celular e aí as proteínas ficam ali na superfície. Superfície não, né? Inseridas na membraninha, certo? Vocês estão vendo que tem um fluxo retrógrado também, porque às vezes acontece a necessidade de refazer alguma coisa, algum processo, né? Tem checagem, né? Tem tipo checklist, enzimas que verificam se está tudo certo, se não tiver certo, volta à etapa anterior, entendeu? Então é um processo todo controladinho isso aqui. E por fim, né? Então voltando a gente falar das vias de exocitose, a gente estava falando desse processo de tráfego de vesículas, né, tem tudo a ver com as vias de exocitose, né, que no final a exocitose é o quê? Uma vesícula se fundindo com a membrana, liberando seu conteúdo para fora da célula, lembra? Então a gente pode ter dois tipos de exocitose, né, e essa exocitose é a secreção da célula, é o processo de secreção celular. A gente tem a via secretora constitutiva. O que quer dizer isso? Constitui a fisiologia da célula, ela ocorre continuamente, ela não para, nunca. Exemplo, fibroblastos, quando estão ativos, sintetizam colágeno continuamente. Ficam sintetizando. Proteínas do plasma do sangue. Os hepatócitos sintetizam sempre, sintetizam e secretam. É um processo ininterrupto, constitutivo, entendeu? Agora tem aquela via secretora que ela é regulada, ela só vai acontecer se tiver algum estímulo específico. Por exemplo, na superfície dessa célula tem um receptor para um hormônio ou um neurotransmissor, que vai determinar a secreção. Então, quando ele se liga na superfície dessa membrana da célula, ocorre uma cascata de sinais que vai fazer com que as vesículas se fundam com a membrana da célula, liberando conteúdo. Então, isso ocorre na liberação de hormônios, das células secretoras, de diversos tipos, na liberação de neurotransmissores dos neurônios, enzimas digestivas e tal. Certo? E era isso que a gente tinha para falar hoje sobre os processos de síntese. E eu não podia deixar de citar o peroxissomo, que é uma organela muito pouco falada, né? Ele parece muito com o lisossomo, ele também é envolvido por membrana, ele tem a aparência muito parecida com o lisossomo primário. Só que o que ele tem lá dentro dele são enzimas relacionadas com a degradação de compostos, principalmente relacionados com radicais livres, né? Algumas funções do peroxissomos do fígado. O fígado é um órgão que tem muito peroxissomo, porque o peroxissomo tem a ver com um tipo de detoxicação.
Então, processos de oxidação de ácidos graxos em excesso tem a ver com a função do peroxissomo. Quebra de peróxido de hidrogênio, vulgo água oxigenada, mas o nome dele é peróxido de hidrogênio, H2O2. De onde veio esse peróxido de hidrogênio? Ele resulta da oxidação de ácidos graxos e de outras reações dentro da célula. Então, o peroxissomo tem uma enzima chamada catalase que degrada o peróxido de hidrogênio e é uma função importante, tá? Porque esse peróxido de hidrogênio ele é muito oxidante. Então, ele oxida compostos da célula e isso danifica várias proteínas que a célula tem, que é nocivo se ele ficar em excesso na célula. Então, o peroxissomo vai degradar esses compostos potencialmente nocivos para a célula. E ele também participa da síntese do colesterol e dos ácidos biliares, também no fígado. E uma característica interessante dele com relação à morfologia é a presença dessa estrutura aqui, ó, que parece uma manchinha escura dentro dele, é um chamado cristalóide. Isso é característico do peroxissomo e isso o diferencia dos lisossomos, porque às vezes pode ser difícil diferenciar um do outro, tá certo? Então, pessoal, a gente viu então os processos de síntese da célula e vocês agora vão fazer as suas tarefas. E até a próxima. Hasta luego. Hasta la vista. Bye, bye.